E aí, pessoal? Tudo bem? Prontos para mais um Deep Dive com a gente? É paradíssima. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça no devocional. Café com Deus Pai, Porções Diárias de Paz 2024, do Junior Rochirola. E eu adoro esse devocional. É muito bom, né? É mesmo? A gente vai tentar trazer os ensinamentos dele para a vida real. Quem sabe até começar o dia com mais fé. É isso aí, uma dose diária de inspiração. É isso. E logo de cara, ele já começa falando sobre propósito. É mesmo? Que Deus tem um plano para cada um de nós. Uhum. Tipo assim, antes mesmo da gente nascer, ele já tinha tudo planejado. É, ele fala bastante sobre isso, né? Ele até usa um versículo de Efésios, né? Cita, né? Efésios 2.10. Que fala que a gente foi criado em Cristo Jesus para fazer boas obras que Deus já tinha preparado pra gente. É bonito esse versículo. É muito louco pensar nisso, né? É, a gente fica pensando... Nossa, isso aqui já tá escrito mesmo. E aí, ele usa a própria história dele para ilustrar, né? Uhum. Ele conta que sempre sonhou em ser pastor. Mas era tímido. É. E muita gente duvidava que ele ia conseguir. Hum. Mas Deus foi abrindo caminhos, né? É, ele foi seguindo a vontade de Deus. E aí me lembrou muito a história do Abraão e da Sara, sabe? Nossa, Que esperaram anos para ter um filho, né? é verdade. Mas Deus cumpriu a promessa dele no tempo certo. Exatamente. E aí o Júnior fala da importância da gente se entregar, né? É. Confiar em Deus. Confiar que ele sabe o que tá fazendo. Saber que ele tá no controle, mesmo quando a gente não entende o que tá acontecendo. É ter fé? É ter fé. E por falar em fé, É. ele coloca a fé como um motor, né? Pra gente superar qualquer obstáculo. Uma força, né? Tipo, mover montanhas, né? Hum. Abrir o mar. É tipo Moisés abrindo o Mar Vermelho. Ele fala de uma fé ativa, né? É, não é só acreditar. Não é só ficar parado, né? Tem que agir. A gente tem que se mexer, É. ir em direção, né? Em direção àquilo que você acredita. Aham. E aí ele usa a história de Davi, né? É. Mesmo. Indo enfrentar Golias. É. Sem armadura. Só com uma funda. Sem medo. Pra mostrar que a fé, ela nos dá coragem. Tem coragem para enfrentar qualquer gigante. Nossa, e essa história me fez pensar, né? Quais são os meus Goliath? É verdade, né? A gente tem que identificar os nossos gigantes. E como que eu uso a minha fé pra vencer esses gigantes? É isso aí. E aí ele também usa a história da mulher com hemorragia, né? Que ela se espremeu no meio da multidão pra tocar em Jesus. Porque ela tinha certeza, né? Tinha fé Que ia ser curada. e foi curada. E aí ele fala do Bartimeu também, que gritava por Jesus. É, mesmo com todo mundo mandando ele ficar quieto. É. E no final ele recuperou a visão. É, persistência. Consistência e fé, né? E aí ele coloca a gente pra pensar, né? Hum. O que te impede? O que te impede de dar esse salto de fé? Onde que você tá deixando medo te paralisar? É mesmo. Em quais áreas da sua vida você precisa confiar mais em Deus? Confiar mais e agir. E agir. E aí ele fala muito também da gente saber ouvir a voz de Deus, né? Mas não é ficar esperando, né? Tipo um anjo aparecer. Não, não é isso? Ele fala da gente buscar essa voz na oração, Aham. na leitura da Bíblia, Na meditação. na meditação Aham. e até nas pequenas coisas do dia a dia, né? É, nos detalhes. E aí ele usa a história do Samuel, Sim. que quando era criança ele não sabia diferenciar a voz de Deus. É, ele não reconhecia. Ele não reconhecia. A gente precisa aprender a ouvir, né? Aprendi a discernir. Aprender a discernir. Hum. E aí, para isso, ele sugere a gente se aprofundar na Bíblia, né? Yeah. Que ela é tipo um guia, né? Um manual de instruções para a vida. É a palavra de Deus. É. E ele não fala só de ler por ler, né? Ele fala de meditar na palavra. É, entender o contexto, né? O significado. É, o significado dos versículos. Pra gente aplicar na vida. É, pra gente aplicar na vida. Ele até compara com o mapa que te guia na jornada da fé. É, e falando em jornada, ele usa a analogia de um corredor. Que precisa de disciplina, foco, força de vontade para chegar na meta, né? Para falar sobre as diferentes fases da vida. Que a gente passa por momentos diferentes, né? A gente passa por momentos de alegria, De tristeza, desafios. de superação. Mas Deus está com a gente em cada fase, né? Sempre presente. De presente. Em todos os momentos. Tipo, a gente precisa ter essa base sólida pra vida, né? É, e ele fala bastante disso no livro, né? Fala da importância da gente construir essa base forte. É, ele usa a analogia da construção da casa dele, que precisava de uma fundação forte para aguentar o peso, né? É, pra não rachar, né? É, e para ele, essa base, esse alicerce é Jesus. É isso aí. Nossa rocha. É. E para construir essa base em Jesus, ele fala muito, né?
da importância de ter um tempo diário com Deus. Ler a Bíblia, orar, meditar. Essencial, né? Ele compara esse momento com um cafezinho com um amigo. Um momento gostoso. Um momento gostoso. De conversa. De conversa, de conexão, de comunhão. De comunhão. De intimidade com Deus. E nesse tempo com Deus a gente se fortalece, né? Com certeza. Se enche da presença dele. É como se a gente recarregasse as energias, né? Para enfrentar os desafios do dia a dia. Para enfrentar os desafios do dia a dia. Falando em desafios, ele também aborda bastante a questão dos milagres, né? É mesmo? Do como a fé pode realizar. Coisas impossíveis. Humanamente falando. Humanamente falando. Ele usa a história de Abraão e Sara, né? Que já estavam bem velhinhos. Mas Deus deu um filho para eles. O Isaac. É aquela frase, né? Para Deus nada é impossível. Pois é. E a fé é justamente isso. Acreditar. Que Deus pode fazer o impossível. E ter a certeza de que ele está no controle, né? Mesmo quando a gente não entende o que está acontecendo. Confiar, né? Confiar. Ele também usa a história de José, né? Que foi vendido como escravo. Que foi vendido como escravo pelos irmãos. Mas Deus o exaltou. Colocou ele numa posição de poder no Egito. É uma história muito marcante, né? É um exemplo de como Deus pode transformar uma situação ruim em algo bom. É verdade. E a gente aprende a confiar nos planos de Deus, né? Mesmo sem entender. E aí, pra gente não esquecer de reconhecer a ação de Deus na nossa vida, ele fala bastante de gratidão. Gratidão é fundamental, né? É agradecer a Deus por tudo. Pelas coisas grandes e pequenas. E ele usa aquela história, né? Que eu amo do pai que colocava um nó no lençol do filho. Essa história é linda. Totalmente. Valorizar a presença de quem a gente ama. É verdade. E falando em cuidado, ele também fala bastante sobre santidade. Sim. É importante a gente cuidar da nossa vida espiritual, né? Ter disciplina para ler a Bíblia. Fugir das tentações. Viver de uma forma que agrade a Deus. E ele compara a vida cristã com a vida de um atleta. Que precisa ter disciplina, né? Disciplina. Para treinar. Se alimentar bem. Descansar. E se dedicar. Para alcançar a vitória. Alcançar a vitória. É com a nossa vida espiritual, é a mesma coisa. É a gente se esforçar, né? Para buscar a Deus. Para fortalecer a nossa fé. Para resistir às tentações. Para crescer em santidade. E para que a gente não se perca no caminho, ele fala sobre a importância da gente ouvir a voz de Deus, né? De estar atento aos sinais, à direção de Deus. Ele usa a analogia de um GPS. Que te guia pro destino certo. E a voz de Deus é o nosso GPS espiritual, né? Que nos conduz pelo caminho da justiça. Da paz. Da vida eterna. E para a gente conseguir ouvir essa voz, ele nos convida, né? A ter uma vida de oração constante. Buscar a Deus em todos os momentos. Conversar com ele como um amigo. A oração é o nosso canal de comunicação com Deus. É através dela que a gente abre nosso coração. Conta tudo para ele. Conta os nossos medos. Nossas alegrias. Nossas dúvidas. E pede a sua direção. A sua força. A sua sabedoria. E para que a gente não desanime diante dos desafios, ele nos lembra da importância da fé. Acreditar que Deus pode fazer o impossível. Confiar nas suas promessas. E aí ele usa a história de Moisés abrindo o Mar Vermelho de novo, né? Mostrando que nada é impossível para Deus. A fé é a chave. Que abre as portas. Que abre as portas dos milagres. Que nos dá a certeza, né? De que Deus está com a gente. De que Deus está com a gente em todas as situações. Isso aí. E também nos ensina sobre paciência, de como é importante, né? Esperar o tempo de Deus. Esperar no tempo de Deus. Entender que Ele sabe o que é melhor pra gente. Ele usa a analogia do agricultor de novo, né? Que ele planta. A semente. Rega. Cuida. Mas precisa esperar o tempo certo para colher? E com os nossos sonhos é a mesma coisa. A gente precisa ter paciência para esperar o tempo de Deus. Para que eles se realizem. E para que a gente não desista dos nossos sonhos no meio do caminho, ele fala da importância da perseverança. Não parar de lutar, mesmo quando as coisas ficam difíceis. Ele usa a analogia do corredor de maratona, que corre, se cansa, mas não para. Continua correndo. Continua correndo. Até chegar na linha de chegada.
E a gente precisa ter essa perseverança na nossa vida espiritual. A gente vai enfrentar lutas. Dificuldades. Mas a gente não pode desistir. A gente precisa continuar caminhando com Deus. Com fé. Com esperança. Até alcançar a vitória. É isso aí. E ele também fala da importância da gente ter amigos verdadeiros. Com certeza. Ter pessoas que nos amam. Que nos apoiam. Que torcem pela nossa felicidade. Ele usa o exemplo de Davi e Jonatas. Que eram melhores amigos e se amavam como irmãos. Isso é a amizade verdadeira, né? Nos fortalece. Que nos dá ânimo. Pra seguir em frente. Pra superar os obstáculos da vida. É isso aí. Ter amigos verdadeiros é uma bênção de Deus. E aí, pra gente conseguir manter essa chama acesa, sabe, da fé, ele fala da gente, tipo, ter uma vida de santidade. Buscar Deus de todo o coração. Se afastar do pecado. Quando a gente fizesse uma faxina na nossa vida, né? Tirar tudo de ruim. Tipo, tudo que não faz bem que afasta da gente de Deus. Abrir espaço pro novo. Pra transformação. Que ele quer realizar na gente, né? É isso. E aí a gente começa a ter mais paz, mais alegria, mais propósito. Exatamente. Mas ele fala também que essa transformação, ela é gradual, né? Não acontece assim, da noite pro dia. Isso é verdade. Ele usa a analogia da planta. Que precisa ser regada, adubada, cuidada com carinho, pra crescer forte e saudável. E a gente também precisa ter paciência com a gente mesmo, né? Entender que a gente vai errar, vai cair. Faz parte do processo. Mas o importante é se levantar e continuar caminhando. É isso aí. Sempre buscando a direção de Deus. E nessa caminhada ele fala da gente ter disciplina, né? Disciplina. Ter controle sobre os nossos desejos. Saber dizer não às tentações. Ele usa a analogia de um atleta. Que precisa de disciplina para treinar, se alimentar bem, descansar, né? Verdade. Para alcançar os objetivos. E a vida cristã exige disciplina, né? Exige esforço. Mas não é um esforço pesado, sabe? É um esforço que vale a pena. Que nos leva para mais perto de Deus. Que nos faz crescer. Som. E aí ele nos convida a ter uma vida de oração, né? Oração constante, buscar Deus em todos os momentos. Como se fosse um navegador GPS, né? Que te guia para o destino certo. Que te guia. A oração é o nosso combustível. Que nos dá força para seguir em frente. Para vencer os obstáculos e alcançar a vitória. E através da oração a gente se conecta com Deus, né? A gente pede a direção dele. A proteção. A sabedoria. Para tomar as decisões certas. E ele também nos lembra do poder da fé, né? Acreditar que Deus pode fazer infinitamente mais. Do que a gente pede ou pensa. Ele usa a história de Jesus curando o cego Bartimeu. Para mostrar que a fé é a chave. Que abre as portas dos milagres. É incrível como a fé pode transformar a vida, né? Pode curar, libertar, dar esperança. Ele até usa a história de Jesus ressuscitando Lázaro, né? É mesmo. Para mostrar que a fé, ela pode trazer vida, né? Onde havia morte, pode dar uma nova chance. É a fé que nos move. E para que a gente não perca a fé, né? Diante das dificuldades, ele fala muito da importância da paciência, de saber esperar o tempo de Deus, e entender que ele sabe o que é melhor pra gente. Eu tenho o tempo certo para tudo. Ele usa a analogia do bebê que está sendo gerado, né? No ventre da mãe. Ele precisa de tempo para se desenvolver, para crescer, para nascer. É verdade. E com os nossos sonhos é a mesma coisa. Eles precisam de tempo para amadurecer. Para se tornarem a realidade. E enquanto a gente espera, né? A gente precisa continuar trabalhando. Semeando. Regando. Cuidando. Porque quando chegar o tempo da colheita, a gente tenha muitos frutos para colher. Isso aí. E para que a gente não desista dos nossos sonhos no meio do caminho, né? Ele fala da importância da perseverança. Da gente não parar de lutar, mesmo quando as coisas ficam difíceis. Não desanimar. Ele usa a história de Moisés de novo, né? E liderou o povo de Israel por 40 anos no deserto. Nossa, 40 anos, né? 40 anos. Imagina os desafios. Muitos desafios. Mas nunca desistiu, né? De levá-los à Terra Prometida. Ele perseverou. E essa história nos ensina que a gente não pode desanimar, né? Diante das dificuldades. A gente precisa ter fé. Fé. Esperança. E perseverança para alcançar a vitória. Com certeza. E ter amigos também ajuda muito, né? É verdade. Ele fala da importância de ter amigos, né? Sim. De ter pessoas que nos amam,
que nos apoiam. Que torcem pela nossa felicidade. Que torcem pela nossa felicidade. Ele usa o exemplo de Ruth e Noemi, né? Que eram, tipo, nora e sogra. É. E se amavam como mãe e filha. É. E essa amizade verdadeira nos fortalece, né? Dá ânimo pra seguir em frente. Uhum. Para superar os obstáculos da vida. É. E aí ele fala da importância da gente ser humilde, né? É. De reconhecer que a gente não é melhor do que ninguém. De tratar todo mundo com respeito, com amor. Ele usa o exemplo de Jesus, né? Que mesmo sendo Deus, se humilhou. Lavou os pés dos discípulos. Mostrando que o verdadeiro líder, né? É aquele que serve. É aquele que serve. E essa humildade nos aproxima de Deus, né? Nos faz reconhecer que a gente precisa dele. Que sem ele nada podemos fazer. Sem ele a gente não é nada. E aí ele fala da importância da gente ser honesto, né? De falar a verdade. Agir com integridade. Ele usa a história de José. De novo, que mesmo tendo sido vendido como escravo, né? Se manteve fiel, né? Aos seus princípios. E por isso foi exaltado por Deus. E honestidade nos dá credibilidade, né? Faz com que as pessoas confiem na gente. Isso abre portas pra gente ser usado por Deus. É verdade. E aí ele fala da importância da gente ter compaixão. De ajudar a quem precisa. De fazer diferença no mundo. Ele usa a história do bom samaritano de novo. Que ajudou o homem que tinha sido assaltado e deixado à beira da estrada. Ele cuidou dos ferimentos do homem, levou para uma hospedaria. Pagou todas as despesas. E essa história nos ensina, né? A ter compaixão. Amar o próximo como a gente mesmo. É isso. E ele fala da importância da gente ter coragem para enfrentar os desafios, né? Para não desistir dos nossos sonhos. Ele usa a história de Davi enfrentando o Golias de novo. Você vem contra mim com espada, com lance e com dardo. Eu, porém, vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Que forte. E essa coragem nos dá a vitória, né? Nos faz superar os nossos medos. Nos faz vencer os gigantes. Que aparecem na nossa vida. E ele fala da importância da gente ter esperança, né? De acreditar que o melhor ainda está por vir. Que Deus tem um plano perfeito para a nossa vida. Ele usa a história de José de novo. Que mesmo tendo sido vendido como escravo, né? Nunca desistiu da fé em Deus. E por isso foi exaltado. Foi colocada numa posição de poder. E essa esperança nos mantém firmes, né? Nos dá força para continuar. Mesmo quando a gente não vê a solução. Para os nossos problemas. E aí ele fala da importância da gente ter um coração grato. Sim. De reconhecer as bênçãos, né? Agradecer por elas. Ele usa a analogia de um copo d'água. Quando a gente está com sede, a gente aprecia cada gota, né? É verdade. E a gratidão é como esse copo d'água. Que nos faz apreciar. Cada bênção. Que Deus nos dá. É verdade. E aí o Junior, ele volta para a ideia de que a gente precisa se livrar, né? De tudo aquilo que está nos contaminando. Que está impedindo da gente viver em santidade. Ele usa a analogia de um jardim. Que para as flores crescerem bonitas, saudáveis... A gente precisa tirar as ervas daninhas, né? É verdade. E aí, com a nossa vida é a mesma coisa. A gente precisa se livrar. Dos maus pensamentos. Dos maus hábitos. Das coisas que nos afastam de Deus. Para que a nossa alma floresça. Para que a gente possa crescer. E essa faxina interior nos leva a um outro ponto importante que ele destaca, né? A importância da disciplina. Da gente ter controle sobre os nossos desejos. Impulsos, né? Dizer não, né? Ele usa a analogia de um cavalo. Para que ele vá na direção certa, a gente precisa colocar as rédeas nele, né? E com a nossa vida é a mesma coisa. A gente precisa ter domínio próprio. Sempre dizer não às tentações. Para que a gente consiga seguir o caminho. Que Deus tem para nós. E aí o Júnior, ele volta para a ideia de a gente ter uma vida de oração. De estar sempre em contato com Deus. Buscando orientação dele. A força dele. A força. Ele usa a analogia de um telefone. Para que a gente consiga falar com alguém, a gente precisa ligar, né? E a oração é como esse telefone que nos coloca em contato com Deus. É a nossa linha direta com ele. Através da oração a gente conversa com Deus. Conta os nossos problemas. Nossas alegrias. Sonhos. E pede a ajuda dele. A orientação dele. A bênção. A bênção dele. E aí o Júnior fala
da importância da gente ter fé, né? Acreditar que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Do que a gente pede ou pensa? Do que a gente pede ou pensa. Ele usa a história da mulher com hemorragia de novo, né? Para mostrar que a fé move montanhas. Que a fé é capaz de realizar milagres. E essa fé nos leva a um outro ponto importante que o Júnior destaca, né? A importância da gente ter paciência, de esperar o tempo de Deus, de entender que Ele sabe o que é melhor para nós. Ele usa a analogia do agricultor. Que ele planta semente, rega, cuida. Mas não pode apressar o tempo da colheita, né? Ele precisa esperar o tempo certo. Para colher os frutos. E com a nossa vida é a mesma coisa, né? Deus planta sonhos no nosso coração. Ele nos dá promessas. Promessas. Mas a gente precisa ter paciência. Para esperar o tempo dele. Para que tudo se cumpra. E durante a espera a gente precisa continuar trabalhando, né? Semeando, regando, cuidando, para que quando chegar o tempo da colheita a gente tenha muitos frutos para colher. É isso aí. E aí ele fala da importância da gente ter perseverança, né? De não desistir dos nossos sonhos, mesmo quando as coisas ficam difíceis. Ele usa a analogia da maratona de novo, né? Para mostrar que a gente precisa ter fôlego, resistência para chegar até o final. E durante a corrida a gente vai sentir aquele cansaço, né? Vai dar vontade de parar. A gente não pode parar. A gente precisa continuar correndo. Com a certeza de que a vitória está logo ali na frente. É isso aí. E aí o Gina fala da importância da gente ter amigos, né? De ter pessoas que nos amam e nos apoiam nos momentos difíceis. Ele usa o exemplo de Jó, que perdeu tudo o que tinha, mas seus amigos ficaram ao lado dele, consolando e o encorajando. É importante ter amigos que estejam com a gente nos momentos bons e ruins. Isso. Que nos dão força. Que nos ajudam a superar os momentos difíceis. Que nos fazem sentir amados e acolhidos. E aí, para fechar com chave de ouro, a gente queria agradecer a sua companhia nesse mergulho profundo no devocional Café com Deus Pai. Esperamos que você tenha se inspirado, que tenha aprendido e que tenha se conectado com a mensagem de amor, de fé e de esperança que o Júnior Roscirola compartilha com a gente. É isso aí. A gente convida a continuar essa jornada com a gente, buscando cada dia mais a presença de Deus e colocando em prática os ensinamentos que a gente aprendeu aqui. Que a gente possa ter um cafezinho com Deus todos os dias, né? É isso, cafezinho com Deus, com a Bíblia, com a oração. E até a próxima, pessoal. Valeu!